Para comemorar o Dia dos Pais, nada mais justo que a gente falar de família hoje. Então, roda a vinheta, produção. A imprensa tem que entender que eu, Johnny Bravo, Jair Bolsonaro, ganhou. I'm not going to give you a question. You are fake news. Ora porra! Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Pedro Alaer e está começando mais um programa Invasores aqui no nosso canal Terça Livre. Caso seja a primeira vez que você esteja me vendo, muito prazer. O programa Invasores tem como objetivo denunciar todas as canalices que acontecem no meio cultural e deixar você muito mais blindado para não cair em nenhum tipo de engodo ou narrativa revolucionária, certo? Programa mais descontraído, no final de semana. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre família, como vocês puderam ver muito bem aí no título, certo? Pois muito bem, não é segredo para ninguém. Antes de qualquer coisa, muito importante que vocês já deixem o like aqui embaixo, isso ajuda bastante na divulgação. Deixem aqui a sua inscrição também, ativem o sininho porque diz a lenda que se você ativar o sininho, o YouTube começa a notificar você das nossas transmissões. Siga-nos nas redes sociais também, @tercalivre em todas as redes. Se você quiser seguir este maravilhoso apresentador, @Pedro Alaer no Instagram, rede social, onde eu mais interajo com o pessoal. Quiser sugerir temas, etc., por lá que você me encontra, certo? Pois muito bem, agora sim podemos começar o nosso programa. Bom, já não é de hoje que a gente sabe que o movimento revolucionário ele tenta acabar com todo e qualquer tipo de coisa que se pareça com uma família, certo? Mas você já parou para pensar o porquê, logo a família, que é uma instituição entre aspas, né, em tese tão inofensiva contra uma estratégia mundial de dominação de poder ou qualquer outro tipo de coisa? Pois é sobre isso que nós vamos falar hoje e também como você pode driblar esse tipo de canalice que acontece, certo? Então vamos lá pessoal, para começar, a família nada mais é do que o primeiro contato que a gente tem com várias coisas no mundo, né? É o primeiro contato que nós temos com aquilo que nós vamos enfrentar e conviver daqui a alguns anos. Então é dentro da família que são passados para nós valores, são passados para nós noções, etc. E também instrução. Guardem esses 3 tópicos aí que a gente vai tentar esmiuçar cada um deles, certo? Pois muito bem. Dentro da categoria dos valores, nós temos os exemplos, certo? Já dizia aquele velho ditado que o burro aprende com os próprios erros e o inteligente aprende com o erro dos outros. Então, um aspecto muito interessante da família é que os exemplos eles vão sendo mantidos e nós vamos conseguindo então rastrear como podem ser as nossas fraquezas, quais podem ser as nossas virtudes, que vícios nós precisaríamos combater, que virtudes nós precisaríamos aprimorar. E temos toda essa gama de pessoas perto da gente para que a gente possa estudá-las, para que a gente possa observar as suas vidas e para que nós possamos também nos moldar ao longo do tempo. Então, esses exemplos eles são muito fortes dentro de qualquer ciclo familiar e também são muito importantes para que a pessoa possa se desenvolver como uma pessoa minimamente saudável, certo? Temos também as famosíssimas tradições. As tradições são um aspecto muito importante da família, porque a tradição nada mais é do que algo que perdura gerações após gerações, ou seja, é algo que transcende a nossa própria existência. É algo que está literalmente para além de qualquer tipo de esforço humano que nós possamos fazer. E dentro da família é o primeiro contato novamente que nós vamos ter com qualquer tipo de questão tradicional, né? Nós temos, por exemplo, um exercício de imaginação bem legal. Por exemplo, quando nós vamos escolher um restaurante, nós temos ali então várias opções, etc. E aí você se depara com o que está escrito assim: desde 1960, desde 1950, desde 1900 e não sei quanto. E aí você pensa, poxa, para o cara sobreviver desse restaurante até hoje, alguma coisa certa ele deve estar fazendo. Alguma coisa boa ele deve estar fazendo. As pessoas estão comendo nesse restaurante desde a década de 60, então provavelmente deve ser uma boa comida. Não nesse sentido, pelo amor de Deus. Então eles devem oferecer um serviço excelente para perdurar por tanto tempo. A mesma coisa também com a receita da avó, né? A gente tem esse misticismo, principalmente nós brasileiros, temos todo esse misticismo de receita da avó, dá um impacto, dá uma gourmetizada legal
para qualquer tipo de prato, qualquer tipo de receita que esteja lá, isso aqui é receita da minha avó, pronto, você já tem um pouco de... você já fica um pouco mais propenso a gostar mais daquele tipo de coisa, porque ativa esses gatilhos nossos mentais, esses pequenos exercícios de conservadorismo que nós fazemos durante o nosso dia a dia, que é optar por aquilo que vem perdurando há várias gerações. E com a receita da avó e o restaurante não são diferentes, né? São coisas que sobrevivem a várias gerações e que permanecem lá imutáveis porque todos nós sabemos que aquilo dá certo. Então, essa tradição ela é muito bem estruturada na família e ela é muito importante para que, como nós já dissemos, a pessoa possa se desenvolver como uma pessoa normal, né? Temos então esses dois tópicos dos exemplos e das tradições, questão dos vícios, etc., que nós precisamos combater, e das virtudes que nós precisamos aprimorar. E nós temos também outro fator muito importante, que talvez seja um dos mais importantes também, dentro de uma família, que é a árvore genealógica. Muita gente dispensa a árvore genealógica, acha que é simplesmente um exercício de curiosidade, mas vocês já pararam para pensar que, observando as famílias mais ricas, mais abastadas, etc., principalmente das oligarquias, todos eles tinham até brasões, né? Eles sabem aí suas gerações, quem foram os avós, quem foram os pais. Será que isso tem algum tipo de relação com o tipo de classe social que elas habitam, por exemplo? Será que isso é uma prática boa de se fazer? Obviamente que sim. Esse negócio de árvore genealógica é tão importante porque, se nós pararmos para pensar, uma família nada mais é do que uma mini monarquia. Usando um exemplo aqui bem didático, vai. Vamos usar um exemplo aqui como uma monarquia. Uma família nada mais é, então, do que uma mini monarquia. Você tem o pai sendo o rei, a mãe sendo a rainha, e você tem os filhos que são os príncipes herdeiros, na maioria dos casos das dívidas, mas são os herdeiros de alguma coisa que seja. E você tem todo o peso de uma monarquia dentro de uma família, até porque os dois regimes são muito parecidos. Você tem então toda aquela carga da autoridade do pai, que tem as funções dele, etc., uma maioria das vezes relacionadas ao trabalho, a prover, etc. E a mãe tem toda aquela função de carinho, tem toda aquela função de afeto, e por aí vai. E os filhos, né, os príncipes, eles observando tudo aquilo que os pais fazem e todas aquelas boas ações que são feitas, eles então tendem a repetir e formar seus próprios reinados no futuro, né? E essa coisa ela é realmente muito importante, principalmente porque muita gente fala que o brasileiro é o povo que não conhece o avô. E ter uma árvore genealógica hoje em dia é muito raro e seria um exercício muito legal que todos nós possamos praticar por todas aquelas coisas que nós já falamos. Essa coisa de árvore genealógica ela é tão séria que diz a lenda, né, uma daquelas coisas que nós escutamos nas aulas empoderadas de história, é que os grandes impérios da antiguidade, quando eles entravam em conflito, muitas vezes os vencedores acabavam ou por matar os filhos dos soldados que perderam a guerra, ou criavam eles como órfãos. Mas vocês perguntam, mas por que? É simplesmente uma crueldade? Eu diria que é um pouco mais, uma crueldade tática. Porque qual é que seria a mentalidade? Um sujeito que teve o pai morto numa guerra contra um império que hoje faz ele de escravo, seria muito mais propenso a se rebelar, né? Se o cara não conhece o pai, se ele não sabe que foi criado ali de qualquer maneira, obviamente que ele não vai representar nenhum perigo nesse tipo de questão. Vai ser muito mais maleável o trato que esse império vencedor pode ter. Agora, se o moleque for o filho dos soldados, for o filho do general, e esse general foi o perdedor da batalha, é muito provável que, para vingar a morte de seu pai, ele vai lá juntar mais meia dúzia de louco e pode depor o imperador que fez toda aquela maldade, certo? Mas isso aí diz a lenda, não sabemos se é verdade ou não, mas que, se a gente parar para pensar, é um método realmente muito eficiente, certo? Outra coisa muito importante nesse âmbito familiar é a instrução, certo? Então, até aqui nós temos então muito bem estabelecido
quais são os pontos que a família ela tem dentro de uma formação de um cidadão, certo? Agora a instrução, e essa que é também uma coisa muito importante de se salientar. Nós temos principalmente dentro desse assunto da instrução, nós temos como a família, utilizando de todas aquelas coisas que a gente já falou, do exemplo, das virtudes e dos vícios que nós devemos evitar, etc. Nós temos quase que um manual de vida pronto. Ou seja, você consegue determinar que tipo de problemas o piá pode enfrentar ao longo da vida, e por isso a família já sabe mais ou menos para onde direcioná-lo. Ou seja, se você tem de repente, sei lá, um avô que tem problema com álcool, sei lá, você já vai limitar um pouco mais, ou você vai instruir o piá a beber um pouco menos, etc. Tem problema com qualquer outro tipo de coisa, doenças crônicas, etc. Então, a família ela tem muito dessa questão da instrução, principalmente utilizando os exemplos como nós já falamos aqui. E isso vai desviar o nosso queridíssimo amiguinho de todo e qualquer tipo de coisa que possa prejudicá-lo a longo prazo. Desde amizades ruins a qualquer outro tipo de situação um pouco mais cabulosa. Nós temos também a passagem dos valores religiosos, que também são muito importantes na formação de um indivíduo. Certo? Então, esse foi um briefing bem rapidinho aqui. Espero que vocês tenham entendido a importância de uma família na construção de uma pessoa. E nós temos todos esses elementos que compõem um cidadão sendo passados pela família. Então é dentro da família que esse jovem, essa pessoa, vai ter o contato com esse universo inteirinho de coisas que vão determinar como ele vai ser um cidadão daqui a alguns anos. Então vocês vejam só como é delicado e como é importante que as famílias sejam bem estruturadas para que o rapaz não se perca no meio do caminho. Certo? Mas trazendo todo esse raciocínio mais romantizado, trazendo toda essa questão da família perfeita aqui para a nossa realidade, o que é que nós temos aqui no Brasil? Que é justamente o contrário. Nós temos famílias completamente desestruturadas, rendidas a todo tipo de promiscuidade, rendidas a todo tipo de ideologia política safada, etc. E etc. E aí nós perguntamos por quê? Por que então as famílias estão completamente acabadas aqui no Brasil? Por que elas estão todas em frangalhos? E aí que está uma coisa muito interessante. Vamos fazer mais um exercício aqui de imaginação. Vamos imaginar que existe uma guerra, enfim, uma determinada guerra. E nessa guerra, você precisa lutar por alguma coisa. Todas as guerras você está lutando por alguma coisa, obviamente. Mas essa guerra é diferente. Ao invés de você ter provocado, você foi obrigado a participar dessa guerra porque você tem um inimigo que está te ameaçando. Esse inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. Só que você tem uma hierarquia de coisas pelas quais você pode entrar ou não nessa guerra. Aí a gente pensa, poxa, o que leva alguém a pegar um cartaz numa manifestação? O que leva alguém a carregar um fuzil por uma guerra? O que leva alguém a simplesmente levantar do sofá para fazer alguma coisa? E aí que tá. Poderia ser um amor à pátria. Você lutar então pelo Brasil, porque onde já se viu a terra onde José Bonifácio plantou os seus pés, onde Pedro II regeu, onde pessoas tão importantes como a princesa Isabel, a dona Leopoldine, todas as figuras históricas importantes aqui do nosso Brasil deram sangue e suor, está transformada num par de dinheiro desse jeito, vou para essa guerra sem pestanejar. O patriotismo é um valor muito importante para que a gente possa levantar do sofá e fazer alguma coisa. Mas trazendo para a nossa realidade brasileira tupiniquim novamente, esse tipo de sentimento está começando a ser despertado agora, certo? Mas ainda assim a grande maioria não tem a mínima noção da grandeza do solo que pisa. Então, esse fator está arriscado. Se você não vai à guerra, então, se você não pega num fuzil, se você, enfim, não levanta um cartaz pelo seu país, até porque nós sabemos de todo tipo de degradação que existe dentro das universidades, dentro das escolas, para que nós não conheçamos a história dos verdadeiros
patriotas do Brasil, que nós troquemos a grandeza de uma mulher com uma princesa Isabel para colocar uma Olga Benário no lugar, logicamente que você não vai amar uma desgraça dessa. Pô, o negócio tudo zoado, tudo fedido, tudo quebrado, o Brasil é uma merda, então, mas ainda assim precisa ir à guerra. Você vai à guerra por que motivo? Você vai levar um fuzil para quê? O que você vai defender? Sobra então a sua família, né? Um bom motivo para você lutar. Já vou para esse país, pode ser uma merda, eu odeio o governo, eu odeio o presidente, eu odeio tudo, mas ainda assim eu vou à guerra para defender minha família, afinal esse inimigo veio para matar, roubar e destruir, então eu vou à guerra atrás desse inimigo. Pois muito bem, novamente trazendo para a nossa realidade brasileira, o sujeito está com a família toda quebrada, toda desgraçada, não tem um motivo sequer para levantar do sofá para defender absolutamente nada. O que poderia sobrar? Poderia sobrar a fé. Você lutar por esse inimigo simplesmente porque é bom para você salvar a sua alma, mas isso num mundo perfeito, porque nós sabemos que ninguém hoje em dia faria um negócio desse. Então, quando você não tem essas coisas bem estabelecidas, quando você não tem um amor ao seu país, quando você não tem um amor à sua família, e quando você não tem um amor ao transcendente, por que diabos você vai levantar de um sofá para fazer alguma coisa? Então aí a gente já começa a perceber por que existe toda essa destruição em torno da família. Por que então existe todo esse ataque contra tudo que pode ser considerado uma família hoje em dia. E é muito interessante para o movimento revolucionário que nós fiquemos completamente anestesiados, que nós não tenhamos nada para lutar por e nada por dar a vida. Uma coisa muito interessante, uma reflexão bem legalzinha que eu sempre gosto de fazer. Sabe aquela música Imagine, do John Lennon? Que ela lá, Imagine there is no heaven, pessoal, enfim. Em uma determinada parte da música, tem lá a música fala o seguinte: imagine um mundo onde nós não tenhamos nada para morrer e nada para matar por, etc, etc. Pois aí é muito interessante a gente observar que isso é um mundo sem amor. Por incrível que pareça, a música que é o arauto, aí o suprassumo do amor entre as pessoas, o universo descrito por ela não é um universo de amor. Porque o amor, pessoal, está muito ligado ao sacrifício, né? O amor e o sacrifício eles estão intimamente ligados. Ou seja, se você não está disposto a morrer por algo que você ama, se você não está disposto a morrer por algo, se você não está disposto a sofrer as consequências, a abdicar da sua própria vida por alguma coisa, você não tem amor. Você não ama determinada coisa. Porque quem ama se doa. Está aí nosso Senhor Jesus Cristo provando o amor nas suas últimas consequências. Então, é muito interessante que nós fiquemos completamente anestesiados com esse tipo de situação, para que nós simplesmente não tenhamos disposição para fazer absolutamente nada e o movimento revolucionário possa florescer livre, leve e solto. E ainda mais aqui no Brasil, que nós temos essa mentalidade meio babaca, individualista, egoísta e oportunista e todos os istas pejorativos que nós possamos contar, que é assim: não mexe comigo, não importa. Ou seja, nós temos aí, nós conservadores estamos sofrendo vários ataques mesmo, desde censura nas redes sociais, desde polícia federal invadindo nossas casas e por aí vai. Mas nós temos as pessoas que, isso aí não é comigo, então não devo me preocupar. A mesma coisa que dá louca lá no STF. E de repente, logicamente que isso não vai acontecer, até pela condição de um dos nossos ministros. Mas imaginemos que o STF então decida que todos os carecas a partir de hoje vão ser multados. Pelo simples fato de serem carecas. Olhando a nossa condição atual, não duvido que isso possa acontecer. Mas, por exemplo, por que eu iria me preocupar? Olha o tamanho do meu cabelo, não sou careca, então pode tocar para frente. E isso reflete muito da nossa cultura completamente egoísta, etc. Quando nós vemos a posição de determinados jornalistas, etc, etc, dos nossos queridíssimos amigos liberais, pessoal do Bumbum Livre. Então, esse tipo de pensamento, ele é mais um anestésico. Até porque você pensa que você não vai ser o próximo. Quando a gente vê ações desse tipo acontecendo, você não pensa que você pode ser o próximo? Então, é aí que nós temos
o campo mais fértil possível para que um movimento revolucionário possa florescer com uma facilidade tremenda. E tudo isso baseado na destruição da sua família, meu camarada. E como é que são essas estratégias para destruir a sua família? Pois muito bem, essas estratégias elas são das mais variadas possíveis. Eles têm uma criatividade assim demoníaca para tentar destruir a sua família. Só para fazer uma recapitulação. Imagina só todo o poder que uma família tem sobre um indivíduo, sobre todas aquelas coisas que a gente já discutiu. Imagina só o movimento revolucionário conseguindo concentrar tudo isso na palma da mão. Ou seja, você tira o indivíduo do seio familiar e coloca ele para rezar a cartilha do movimento revolucionário. Ou seja, toda aquela carga e toda toda aquela boa ação que a família poderia dar para aquele indivíduo, quem vai fazer isso é o movimento revolucionário. E como eles fazem isso? Quais são as estratégias que eles utilizam? Nós vamos falar sobre isso agora, certo? Pois muito bem, essas estratégias elas são das mais variadas possíveis, como a gente já disse, e elas começam desde a infância do nosso queridíssimo indivíduo. Pois muito bem, nós temos lá o piá na escola pública, considerando a nossa situação no Brasil, as pessoas estudam bastante escola pública, então nós temos lá o nosso queridíssimo piá na escola pública, tendo que enfrentar toda a sorte de doutrinação ideológica, toda aquela sorte de exercícios de desconstrução, etc. Às vezes pode passar por um trabalhinho com escolinha do MST, etc. Tem aquele professor um pouco mais doutrinador. Isso logo na primeira infância, viu, gente? Logo nos jardins aí, etc. Antes de chegar no ensino fundamental 2. Temos ali aquelas oficinas, todas aquelas denúncias sobre ideologia de gênero, e passa batom no menino, etc. E por aí vai. Nós temos também os youtubers e os influencers. Nós temos aí seu filho na mão de pessoas como o seu Felipe Neto, nós temos seu filho na mão de pessoas como a Anitta, e por aí vai. E tudo isso não só fomentado pelo Estado, mas também incentivado pelo próprio Estado. Eu não sei vocês, mas eu não sou muito fã da ideia de você colocar o Estado para educar os futuros eleitores. Não sou muito fã dessa ideia, não sei vocês. Mas quando a gente vê todo esse complô que existe, nós temos que ficar com os olhos um pouco mais abertos sobre esse tipo de coisa. Porque esse mesmo piá que ele está sendo usado de massa de manobra na escola, vocês imaginem só como não vai ficar a cabeça do menino quando ele voltar para casa e se confrontar com os valores da família que ele aprendeu e aquilo que é ensinado na escola. Ou pode dar um bug no sistema do menino, da menininha, completamente maluco. E aí, como é que nós vamos fazer? Isso quando a família dele é estruturada, viu? Isso quando a família dele é no mínimo de pessoas sadias e pessoas boas. Agora, quando a família dele não está nem aí, ele fica completamente na mão do Estado. E aí vocês lembram de tudo aquilo que a gente falou? De todo aquele papel que a família tem na formação de um indivíduo? Tudo isso vai ficar na mão do Estado. Ou seja, os valores que eles vão aprender vai ser o Estado que vai passar. As tradições vai ser o Estado que vai passar. E por aí vai, e por aí vai. E uma coisa que muita gente não dá atenção, mas que é muito importante, talvez uma das coisas mais importantes sobre essa primeira parte da infância, são os desenhos. Por incrível que pareça, são os desenhos. Mas aí você pensa, caramba, meu Deus, mas por que os desenhos? Como é que pode aqui o desenho vai atrapalhar a formação do piá? Deixa o menino assistir as coisas, etc, etc. Calma aí que você já vai entender. Pois muito bem, pessoal. Um exercício bem legal que o professor Olavo sempre... uma frase bem legal que o professor Olavo sempre fala é que a nossa vida, a nossa experiência de vida ela é bem limitada. Mesmo que o sujeito tenha 80 anos, chegou no ápice da sua experiência de vida, ele ainda não vai ter todas as experiências necessárias para... Como é que eu posso dizer? Ele ainda não vai ter viver tudo
vivido todas as experiências que o ser humano pode viver. Porque a nossa experiência de vida ela é completamente limitada. A gente vive no máximo um século. Então, a nossa bolsa de experiências vai ser um pouco reduzida nesse sentido. E sendo nossa experiência um pouco limitada, para que nós possamos então adquirir um pouco mais de experiência de vida, por assim dizer, ou pelo menos exemplos dela, esse tipo de coisa nós temos que buscar na literatura. Ou seja, na literatura clássica principalmente, onde estão expressas ali a maioria dos dilemas da humanidade, né? Então estão expressas ali todas as histórias, aqueles clássicos que nós já conhecemos. Temos ali histórias de traição, histórias de amigos falsos, histórias de superação, etc, etc. Todas essas coisas fazem parte da nossa vida. E quando nós entramos em contato com esse tipo de tema dentro da literatura, nós temos ali uma experiência. A gente usa um cheat, né? A gente usa um código ali na Matrix. A gente dá um bug na Matrix porque nós adquirimos experiências não necessariamente vivendo-as. Não sei se ficou claro. Basicamente você se aprende com o erro do personagem. Mas como uma criança ela não tem ali a vivência e a capacidade mental necessária para ler um Shakespeare da vida, todas essas experiências elas vão ser condensadas através das histórias que você conta para ele quando ele é criança, das histórias que ele assiste nos desenhos e de tudo aquilo que a gente sabe. Ou seja, o que nós não vivemos, nós conseguimos ler nos livros ou assistir nos filmes, ou enfim, etc. Por isso que é muito importante que nós fiquemos muito atentos em todo esse jogo cultural. Porque como as pessoas não têm muito costume de ler, todas essas experiências de vida que elas poderiam adquirir de forma um pouco mais... muito mais assertiva, elas vão adquirir as mesmas experiências, só que completamente manchadas por ideologias, até porque quem conta essas histórias hoje em dia, quando as conta elas cheias de ideologia e etc. Então, nós temos aí nossas crianças expostas a toda a sorte de desenhos completamente maquiavélicos, não só no sentido figurado da palavra, mas também no sentido literal, porque os desenhos hoje em dia eles são muito feios. Nossa, não sei como é que as pessoas conseguem assistir aquele tipo de coisa. Para vocês terem uma noção de como uma boa produção ela é fundamental na formação de um imaginário de uma criança, minha mãe botava para assistir Pinóquio. Bicho, Pinóquio é um bagulho que, cara, me deixou traumatizado até hoje. Até hoje eu tenho medo de sair na rua, né, e ser sequestrado pelo Zampano, virar atração de circo. Um negócio que traumatizou a criança. E dentro do Pinóquio, cara, eu lembro que a gente tinha todo um arco narrativo que era pra você, a criança que estava assistindo, não passar por isso. Era o Pinóquio lhe mostrando: olha, menino, se você confiar em gente lazarenta, se você aqui desobedecer papai e mamãe, se você sair escondido, se você começar a fazer as coisas por aí, menino, você vai acabar no inferno, basicamente. As pessoas podem te sequestrar, as pessoas podem te levar para o mau caminho, você pode virar atração de circo. Cara, Pinóquio foi uma experiência traumatizante para mim. E graças a Deus, graças a esse bom senso de mamãe, beijo mamãe, eu nunca tive que passar por nenhum tipo de coisa, porque eu já sabia quais eram os resultados que determinadas ações poderiam tomar. E quando nós vemos toda essa perversão, todo esse esvaziamento dos desenhos infantis hoje, onde você não tem essas mensagens, né? Onde você não tem essas pequenas lições aprendidas no final de cada historinha, você tem basicamente um culto aos prazeres, que é justamente a mensagem contrária que essas produções passam, onde o personagem ele aprende que os prazeres não são aquilo que mais importa, e sim aquilo que precisa ser feito. A realidade é muito mais importante do que qualquer tipo de prazer que você possa ter. Acho que eu vou espirrar. Não é corona não, gente, relaxa, é só rinite. Mas então,
o personagem ele não aprende, o personagem ele não evolui e consequentemente nada fica formado no imaginário da criança. Então, quando nós vemos essa perversão, nós entendemos bastante porque que as crianças hoje em dia elas são fracas, são mimadas, são chatas, são completamente birrentas e etc. Porque não aprenderam absolutamente nada na infância, primeiro, por omissão dos pais, segundo, porque não tem desenhos de qualidade hoje em dia que possam suprir, entre aspas, essa necessidade que faria o ensinamento dos próprios pais, né? Por exemplo, outro exemplo muito importante, que é muito bom a gente lembrar, é que na época da Segunda Guerra, por exemplo, para vocês terem uma noção do quão importante é esse tipo de produção para criança, esse tipo de produção nos meios culturais. Pensa só no meio da Segunda Guerra Mundial. Você tem lá o cara, foi pra guerra, deixou a esposa e os filhos aqui enfim, na América, por exemplo. Quando o moleque, ou a menina, enfim, eles iam numa banca de jornal, compravam uma revistinha do Capitão América, o moleque abria aquele negócio, e você pensa só o peso que tinha dele ver um herói, um super-herói, né, no caso, fazendo a mesma coisa que o pai dele estava fazendo. Que era salvar os Estados Unidos da ameaça nazista. O sujeito olhava para aquilo lá e falava, caralho, isso aqui é meu pai. Olha só que, olha só onde uma produção, quando bem feita, ela pode chegar a atingir uma criança. E aí quando ele ficar mais velho, obviamente, daqui vários e vários anos, ele vai falar assim, cara, não era o meu pai que é igual ao Capitão América. O Capitão América que é igual ao meu pai. Então a gente começa a entender o quanto que essas produções são importantes na vida de uma criança. Ele lê lá o quadrinho do Superman, ou enfim, assiste determinado tipo de produção, reconhece valores familiares que ele aprendeu na família, etc. Ele reconhece aqueles valores nos personagens e ele já tem dois exemplos para seguir. Ele já tem o do pai ou da mãe e já tem o do personagem que ele gosta, ou seja, todo mundo sai ganhando. É aí que está a importância de você colocar boas histórias para o seu filho assistir. Porque essas histórias, elas traduzem a realidade do adulto para a criança. Cara, eu assisti, inclusive esse foi um dos motivos que me fez querer gravar esse tema aqui para vocês. Eu assisti, por conta da quarentena, etc., algumas produções, aí, alguns desenhos que eu assistia quando eu era criança. E assistindo agora com barba na cara, a gente percebe assim, cara, todo mundo devia assistir esse negócio. Você reconhece que aquilo realmente ajudou a formar a pessoa que você é hoje. Isso é muito, muito interessante e por isso é muito bom que vocês passem boas produções aí para os seus filhos assistirem, certo? E, pois muito bem, quando não se tem, então, meus amigos, uma boa noção de todos esses problemas que a vida sempre cobra, quando o Bacuri, quando o Piá, que voltando um pouquinho no nosso raciocínio, quando Piá já teve todos os valores passados pelo Estado, teve todas as tradições que ele aprenderia com a família passadas pelo Estado, cresceu assistindo produções porcas, não assistiu absolutamente nada de relevante para a formação do seu imaginário, virou uma pessoa fraca, virou uma pessoa completamente mesquinha, virou uma pessoa, enfim, virou fã do Felipe Neto, vai. Quando ele assistiu tudo isso e a vida for cobrar dessa pessoa, porque a vida sempre cobra, e ele tiver lá todo coisado, todo machucado porque a vida tá cobrando, ele não teve a casca grossa para enfrentar o negócio, quem é que você acha que vai estar de braços abertos esperando para acolher esse Piá? Exatamente, eles mesmos, a galera fedida do Grêmio Estudantil do DCE da universidade. Eles mesmos, pessoal. E é aí que nós entramos na próxima etapa da vida do nosso indivíduo, que é a adolescência. Pois muito bem, a adolescência, que é esse período de rebeldia e de se rebelar, etc. E todo aquele empoderamento. Muito interessante também a gente fazer
abrir um parênteses aqui sobre a juventude, que muita gente fala que a juventude é um período de rebeldia, etc. Eu não acredito nesse tipo de situação. Para mim é justamente o contrário. Pois o piá ele vai se rebelar sempre contra a família, contra os professores, etc. Ou contra qualquer tipo de figura de autoridade que o ame verdadeiramente. E aí isso aí você pode expressar na família, contra os professores, contra a igreja, qualquer tipo de coisa. Porque ele sabe que deles não vem nenhum tipo de reação no sentido de acabar com a existência dele. Então ele sempre vai se rebelar, etc. E ele vai se submeter a todo o tipo de regrinha, todo tipo de gíria, todo tipo de corte de cabelo, todo tipo de dialeto, qualquer coisa para se encaixar naquele grupelho revolucionário que já entrou com todo aquele engodo de que ele é o mais fraco, de que ele é a vítima, de que a vida é muito chata mesmo, e de que precisamos fazer revolução, etc, etc. Toda aquela babosice que a gente tá cansado de saber e de rebater. E é aí que tá, meu amigo. Se você deixar o seu filho na mão dessa gente fedida, sabe o que vai acontecer? Eles vão fazer a cabeça dele para se virar contra você. Todo aquele ódio que ele nutriu, todo aquele ódio que ele conseguiu aí, depois de tomar várias burdoadas da vida, ele vai então se voltar contra você. E é aí que eles vão botando minhoca na cabeça do seu filho, dizendo que você é opressor, dizendo que você é machista, dizendo que... Enfim, todas aquelas coisas que a gente já tá na mente, certo? E o movimento revolucionário, você, meu queridíssimo amigo do cabelo azul, você não pense que o movimento revolucionário ele vai ser gentil com você, como ele está dizendo, não. Porque quem vai cobrar tudo aquilo que você não aprendeu na infância com seus pais, tudo aquilo que seus pais ou recusaram a te ensinar, ou você mesmo, que é um vagabundo, não quis aprender, que é disciplina, enfim, respeito à hierarquia, etc, etc. Quem vai cobrar isso, meu amigo, é o movimento revolucionário e ele vai cobrar na marra. Ele vai cobrar na marra. E não adianta você chorar porque é o único grupelho que você conhece, amigo. Então, veja só como fica a cabeça do cidadão. Ele fica refém do movimento revolucionário. E não necessariamente ele precisa ficar preso única e exclusivamente à ideologia. Porque a ideologia é mais um dos vieses, nem sei se vieses existe, mas enfim, é mais uma das formas do movimento revolucionário cooptar a pessoa, essa questão ideológica. É mais pelo controle do que pela própria questão ideológica, porque a ideologia ela muda como você muda de cueca, então. Mas o que importa é essa necessidade, é esse controle. Por quê? O movimento para você, meu queridíssimo amigo, ser aceito no seu grêmio estudantil, para você ser aceito no seu DCE de universidade, você vai ter que ter uma disciplina espartana para seguir todas as ordens dos seus superiores. Você vai ter que respeitar muito a hierarquia, você vai ter que respeitar o conselheiro de práticas da boa vizinhança, vai ter que respeitar a moça do secretaria de judocas aerodinâmicos, LGBTQI 2K+, e por aí vai. E diferente do seu papai e da sua mamãe, se você fizer algum tipo de cagada, meu filho, o cantinho da disciplina da Super Nani vai parecer um parque de diversões, porque essa mesma galera que tá falando que seu pai e sua mãe é opressor, é o mesmo tipo de gente que gosta de gulag, cara. É o mesmo tipo de pessoa. Então você não pensa que eles vão te tratar com amor e carinho. Eles vão te dar muita porrada se você não entrar no esquema. E para você entrar no esquema, você precisa seguir a cartilha dos caras. Senão acabou para você, meu amiguinho. Pois muito bem. Tendo então rendido esse jovem o movimento revolucionário. Tendo então o movimento revolucionário rendido esse jovem, melhor dizendo. Temos aí 3 alternativas para que ele possa escapar, né? Escapar entre aspas. Temos então a primeira, que é a mais feliz, que é ou ele percebe toda a cagada que ele está fazendo e todo o engodo que o movimento revolucionário o envolve e volta com o rabinho entre as pernas para a família, que é onde ele vai então aprender tudo aquilo que o movimento revolucionário tentou ensiná-lo goela abaixo, né? Questão da disciplina, não ideologia, pelo amor de Deus. Que é a questão da disciplina, etc. Porque nós seres humanos nós precisamos desse tipo de coisa. E quando você não tem,
né? Principalmente na juventude, que é uma época onde nós precisamos aí de autoafirmação, de sensação de pertencimento. Quando você, então, acha um movimento que, além de te acariciar gostosinho, passar a mão, você sabe onde, passar a mão na sua cabeça, dizer que você é a vítima, etc., que você é a chave para mudar o mundo, né? Você tem toda essa ideologia, eles te acolhem, eles são bonitinhos, eles são cheirosinhos. Não, não são cheirosos não, são tudo fedidos. Mas eles são bonzinhos, etc. Você cai nesse engodo mais numa boa. E quando a pessoa percebe, volta para a família para que ele possa aprender tudo aquilo do jeito certo. Esse é o final feliz do jovem revolucionário. Esse é o final feliz, né? Para que eles possam para que ele e a família possam começar do zero, por assim dizer. O segundo final para essa história, que para mim é o mais triste, é o que eu gosto de apelidar de Zona Cinza, que é o sujeito que percebe as porradas que ele está tomando do movimento revolucionário, mas ele já está tão desacreditado da própria família, depois de toda a propaganda que fizeram em cima dele, de que ele era o oprimido, de que ele era a vítima, que o pai e a mãe dele eram um bando de desgraçado, toda a família devia morrer, etc., que ele não tem força nem para se assumir um revolucionário e nem para voltar para a família. Essa é a situação mais triste que uma pessoa pode chegar, porque eu já vi gente assim, e esse é o tipo de pessoa, gente, que por não aguentar a pressão, de ter que ter aquela disciplina espartana e toda aquela bateção de continência pra gente safada que a gente já comentou, ele vai ser a pessoa que vai se afundar em droga. Esse é o tipo de pessoa que vai desenvolver depressão e outros tipos de doenças mentais. E é muito triste esse tipo de caso. Porque você imagina só o conflito que não deve existir dentro da cabeça da pessoa para que ela nem possa voltar para a família, por medo de repressão, etc, etc, e ela nem possa se ver dentro de uma patotinha porque ele não segue um padrão específico. Então é muito importante que hoje, nas suas orações, você reze bastante por essas pessoas, porque elas são as que mais precisam de nós, são as que mais precisam de um conselho espiritual, as que mais precisam de um abraço, mais precisam de tudo. Então vocês cuidem dessas pessoas, que eu tenho certeza que você aí que estuda, você que está na faculdade, no ensino médio, mesmo o pessoal do ensino médio sendo um público pequeno aqui no Terça Livre, ainda assim, cuide dessas pessoas. Red pile elas, porque são as pessoas que mais precisam, né? E temos a terceira e última alternativa, que é a que o cara desenvolve então uma síndrome de Estocolmo, onde ele vai se apaixonar por toda aquela ideologia, vai gostar de tomar os sacodes, vai gostar de todo aquele ambiente de cancelamento, porque é aquele negócio, né, que a gente já comentou. Os seres humanos, eles têm essas necessidades de determinadas regras, e esses valores, eles são intrínsecos eles são transcendentes à nossa própria existência. Nós gostamos de disciplina, nós gostamos de hierarquia. Então, oferecer esses simulacros, que sempre o movimento revolucionário vai te oferecer, é simulacro. Eles vão te oferecer o produto mais chulé possível que você possa imaginar, o mais merda que você possa imaginar, que vai então desempenhar a mesma função, mais ou menos como o diabo faz, aquela paródia mal feita de tudo. Então eles vão sempre oferecendo esses simulacros de acolhimento, simulacros de regras e essas coisas todas. Então você vai acomodando esse sujeito a ficar tão dependente desse tipo de situação, tão dependente de pessoas que desenvolvam uma figura paterna. E vocês vejam só que nesse sentido de figura paterna fica completamente pervertido. Por quê? A figura paterna é aquela que te protege, aquela que te aconselha, etc, etc. Mas a figura paterna desses caras, ela tem um quesinho a mais diabólico. Porque é aquela que não... é aquela que te segura, aquela que te envolve, aquela que como é que eu posso deixar o mais claro possível? É aquela que não te deixa sair do ninho.
né? Porque um pai de verdade, ele cuida de você, ele te prepara e, amigo, ó, te ensinei tudo que eu sabia, agora eu passo o bastão aqui pra você. Toque sua vida assim como eu toquei. Agora esse paternalismo do movimento revolucionário não. É aquele que passa a mãozinha na cabeça, etc, etc. E você gosta, você fica lá, como diz o Mauro Fagundes, você vai lá, você cutuca o mamilo, é tudo uma delícia. E como não gostar de um movimento desse? Afinal você é a vítima, você é o amiguinho, você segue as regras, você é bonitinho, etc. E quem você acha que vai suprir toda essa necessidade, todo esse vácuo que o Grêmio Estudantil, que o DCE de Universidade vai deixar? O nosso inimigo mortal e número 1, o Estado. O Estado vai suprir toda essa necessidade, todas essas carências desse indivíduo que passou por toda essa lavagem cerebral, que concluiu essa sua doutrinação com muito sucesso. É essa gente que vira o tipo de pessoa que quer sempre um Estado maior. Por quê? Voltando lá no nosso comecinho, essa gente não luta por nada. Essa gente não tem ânimo para fazer absolutamente nada. O tipo de gente criada com soja. Então, ela não vai ter um amor pelo país, porque ela não conhece a história do país. Para ele, o amarelo da bandeira é ouro ainda. Ela não vai desenvolver amor pela família, porque tudo que ele conheceu de família foi a propaganda do movimento revolucionário. Ele não vai lutar pela fé, não vai lutar pelo transcendente, porque o responsável por apresentar o transcendente para uma nova pessoa é a família. Então, meus amigos, destruindo a família, a gente destrói o indivíduo, a gente destrói a civilização ocidental inteirinha. É a tática perfeita para ferrar com o mundo, é destruir a família. Porque ela é a última barreira que protege o indivíduo de virar um eleitor do PSOL. De virar gente que lê catraca livre e por aí vai. A família é a última barreira que protege o indivíduo de virar um oxigenado da soja. Acho que o microfone travou. Alô, alô, alô. Microfone. Alô. Ah, agora sim, voltamos. O microfone tinha travado, não sei se gravou, mas como eu estava dizendo, a família é a última barreira que protege o indivíduo de virar um oxigenado movido a carne de soja. Então, essa pessoa ela não vai lutar por nada, porque ela não tem absolutamente nada pelo que lutar. Ela não vai formar uma família, até porque todo o conceito de família está deturpado. E quando essa pessoa forma uma família, quando muito, o filho pode nascer pior. E essa pessoa ela só vai entender a cagada monumental que ela fez quando ela tiver lá os seus 40 anos e ver o filho repetindo as mesmas merdas. Só que aí já é tarde demais. E assim fica esse ciclo eterno e vicioso. Agora, quando o sujeito não forma uma família, ou forma e deixa ela toda cagada, qualquer tipo de tentativa de diminuir o Estado vai se transformar em uma completa ofensa para essa pessoa. Porque essa pessoa ela não vai entender uma diminuição de Estado como mais liberdade. Ela vai entender como mais perigo, porque afinal, pô, você está matando o papaizinho dele. Está matando tudo aquilo que ele conhece como família, toda pessoa, o cara que cuida, a pessoa que cuida dele, você está querendo matar. Então qualquer coisa que você tente tirar o Estado da cacunda do indivíduo, você vai estar ofendendo esse cara monumentalmente. Ou seja, para concluir aqui, para fechar esse raciocínio, como diz o meu queridíssimo amigo Kodiak, vocês visitem o canal dele. Se eu não me engano, ele está chegando a 100 mil inscritos agora, não sei. Precisaria conferir essa informação. Mas enfim, vão lá e inscrevam-se no canal do Kodiak. Um beijo, Kodiak. Como diz o meu queridíssimo amigo Kodiak, se você não educar o seu filho, queridíssimo pai, queridíssima mãe, o materialismo histórico dialético vai. Então, antes de finalizar aqui a nossa programação, eu espero que vocês tenham gostado aqui das minhas considerações. Era um tema que eu gostaria de ter tratado há mais tempo aqui no Invasores. Um programa um pouquinho mais leve, não tanto com carga mais política eleitoral, para variar um pouquinho. Espero que vocês tenham gostado. E antes de finalizar, eu gostaria de fazer
a indicação cultural aqui do Invasores, que é para você assistir bons filmes com a sua família, filmes que passam valores, filmes que eu assisti quando eu era criança, e um aí que eu assisti quando eu era velho e também gostei pra cacete. Então, pois muito bem. Nossa primeiríssima dica cultural aqui, filme para você assistir com o seu filho, filme para você assistir com a sua família, é O Pequeno Urso. Cara, eu assisti esse filme tantas vezes que eu acho que o DVD não aguentava mais. Eu botava lá o negócio do DVD, puta merda, de novo esse filme, abria buraco no DVD, era uma delícia. Cara, O Pequeno Urso tem uma animação assim excelente, é basicamente uma pintura, né, em relação aos desenhos que nós temos hoje. Em tempos de Peppa Pig, O Pequeno Urso é assim um teto de Capela Sistina nesse oásis de coisas que parece que foram feitas no PowerPoint, de animações feitas em Flash. Então vocês assistam aí Pequeno Urso com sua família, é um negócio assim sensacional, é um desenho bonito, é um desenho inocente, tem toda essa questão da carga, da importância da família, da importância da amizade. É um desenho sensacional para você assistir com o seu piá, certo? Pois muito bem, próximo aqui é uma produção asiática do Estúdio Ghibli. Eu gosto bastante dos filmes do Estúdio Ghibli, né? Para você que gosta aí de animes, tem aí o serviço de entregas da Kiki, salvo engano tem na Netflix, muito bom esse filme. Outro que mostra todo aquele processo de independência, todas aquelas vivências que a gente mencionou logo no começo, que formam o imaginário de uma criança. Você tem lá então a personagem se desenvolvendo, tendo as suas responsabilidades, tendo aí as suas metas, etc. É muito bom para a criança ver que ela pode ser independente, que não precisa de estado nenhum para conseguir as coisas que ela gosta, certo? E por último, mas não menos importante, temos aqui o maior redepilador de criança que a humanidade já inventou, que é o filme do Pinóquio. Velho, você bota seu filho para assistir Pinóquio, você bota seu filho para assistir Pinóquio, eu garanto que ele vai virar assim um santo, cara, porque o Pinóquio passa por cada enrascada, meu irmão, que não, dá até medo de sair na rua. Como eu disse, sou traumatizado até hoje por conta do Pinóquio. Mas tanto da Disney, o Pinóquio da Disney é bom, pelo menos até onde eu me lembro, mas o Pinóquio que eu assisti quando eu era criança também era uma produção do Japão. Mas vocês fiquem tranquilos que tem o filme aqui em português, só de você digitar Pinóquio filme, provavelmente está aparecendo a imagem aqui ou aqui, não lembro agora. Provavelmente está aparecendo a imagem aí para vocês da versão que eu assisti quando eu era criança e eu recomendo ela para todo mundo. Meu filho botou isso aí pro Pia assistir, acabou. Não tem como ele virar comunista, não tem como ele começar a usar droga, não tem como ele fazer nada, porque aquele filme mostra como é que o jovem se ferra quando não escuta você papai e você mamãe, certo? Pois muito bem. Última coisa aqui, temos os nossos livros da livraria. 2 deles que estão aqui muito legais para que você possa dar para o seu papai de presente, como é Dia dos Pais, comemorando aqui o Dia dos Pais. Temos aqui o Mentiram para Mim sobre o Desarmamento, do Benê Barbosa, um livro excepcional. Nós sabemos que papais costumam geralmente gostar de armas, então você desde aqui para o seu pai para que ele possa defender com muito mais argumentos do que ele já tem o armamento civil, naquele churrascão de domingo, naquela ceia de Natal, para que ele possa botar aquele seu tio petista no chinelo com todos os argumentos aqui. Outro livro muito interessante também que temos aqui a oferecer para vocês é este aqui, KGB e a Desinformação Soviética, do Ladislav Bittman, certo? Outro livro super recomendado, como eu gosto sempre de estudar desinformação e guerra cultural, que é o tema do nosso programa. Vocês então comprem esses livros na nossa livraria. Lembre-se, se você for assistir os filmes que eu indiquei para você, você me marca lá no Instagram, @PedroAlaer, marca o Terça Livre também, pra gente repostar lá, deixar nos stories bonitinhos que você está assistindo as nossas indicações, certo? Pois muito bem, pessoal. Lembre-se então, se você assistiu até aqui, tenho certeza que você adorou o conteúdo, então lembre-se de apertar aquele like, de compartilhar para todo mundo, manda nos grupos do Zap, manda nos grupos do Telegram, manda no grupo do Facebook, compartilha com todo mundo, ativa o sininho aqui embaixo para você
ficar por dentro dos nossos vídeos, nos siga nas redes sociais, @tercalivre, e também pode seguir o apresentador, @pedroalaer, no Instagram. Um feliz Dia dos Pais para todos vocês pais aqui, para o Alan, papai aí, para todos os pais do Brasil, e um grande abraço para o meu pai. Pai, beijo na alma, eu amo muito você, velho. Se não fosse você, provavelmente hoje eu seria mais um comunista eleitor do PSOL. Então hoje, se eu não dou vergonha pra família, se eu não faço você chorar no banho, é por sua própria causa, certo? Pai, um beijo, amo muito você. E é isso, pessoal. Espero que todos vocês tenham um excelente Dia dos Pais. E é isso aí. Até semana que vem. Até mais.